Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade, assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. Hasidic folk som canção folk chassid Nigum lyric slow emocionai Zoya Hakados nos guiará Destruirás o justo com o ímpio A voz que pergunta ecoa no vazio Noé na arca fez tudo que Deus mandou Mas no limite do mundo seu clamor parou Salvou sua família, seu próprio lar Mas pelo homem que caía não pôde lutar Os níveis do amor profundo mistério Um raio 6 na alma que rompe o império Do ego que limita, do medo que nos cega Que a luz da Torá essa verdade nos traga Subindo a escada contra a corrente a lutar Pelo amor do próximo a alma irá se elevar Abraão no caminho um passo além ousou Por Sodoma com o Criador ele negociou Mas ao ver que o argumento se esgotava ele cedeu Um amor com limite que o coração prometeu E a complacência espiritual que nos faz recuar Se não avançar
próximo a alma irá se elevar. Mas Moisés, ele lutou, não pôde aceitar. Riscou meu nome, mas não mate esse povo a clamar. Consertando Abel, consertando Noé em um só ser. O amor que se entrega, que se dispõe a perder. A própria vida pelo irmão que caiu. Essa é a luz divina que em sua alma surgiu. Não há leis, é a alma a clamar. Não é vingança, é a chance de amar. Os níveis do amor profundo, mistério. Um raio cis na alma que rompe o império. Do ego que limita, do medo que nos cega. Que a luz da Torá essa verdade nos traga. Subindo a escada contra a corrente a lutar. Pelo amor do próximo a alma irá se elevar. Amor incondicional que nos faz crescer para a luz do Criador em cada amanhecer. Shalom em cada coração. Shalom. Também destruirás o justo com o ímpio, né? Essa história é muito bonita e a gente vai poder se aprofundar nela, nos aprofundarmos nela e entender e trazer para nossas almas, se for da permissão do Boré, que eles preparem nossas almas para isso, né? Vai ser muito bonito. Ó, também destruirás os justos com os ímpios. Uma discussão ocorre sobre Abraham, Noa, que é Noé, e Moshe. Especificamente, seu papel na proteção da humanidade. 3 níveis distintos de amor altruísta. Veja, existem, né? Que bonito, né? Existem níveis de amor. Que coisa bonita. Então, ó, 3 níveis distintos de amor. Tá vendo? Ó? Altruísta. Pelos outros. E são exemplificados por meio desses 3 grandes líderes espirituais. Noé construiu a arca. Que bonito. Ele fez a arca. E fez tudo o que o Eterno lhe ordenara. Mas seus esforços e preocupação terminaram ali, somente em fazer a arca. Pois ele não continuou a lutar e fazer lobby em nome da humanidade. Abraham levou a causa de seu semelhante um passo adiante. Ele foi à frente e discutiu com o próprio Criador em um esforço para salvar Sodoma e Gomorra. No entanto, uma vez que Abraham percebeu que o argumento estava perdido, ele aceitou a destruição de Sodoma e Gomorra. Moshe, por outro lado, nunca desistiu de lutar pelo seu semelhante. Mesmo quando toda a esperança estava perdida, ele não desistiu. Ele ofereceu, então, a própria vida em prol de trocar a nação. Quando ele diz, risca o meu nome do teu livro, mas não mate esse povo. A relevância dessa passagem. A complacência espiritual pode fazer com que a pessoa mais nobre caia de níveis, tá vendo? Mais baixos de ser. Portanto, a evolução espiritual não pode ser comparada aos esforços de subir uma escada rolante, descendente. É preciso avançar constantemente contra as forças opostas. É uma guerra né, que é contínua. No momento em que ficamos parados, em qualquer lugar ao longo da jornada, imediatamente começamos a regredir. A luz dessa passagem nos inspira a crescer espiritualmente, continuamente, para que evoluamos
uma consciência de verdade, cuidado, autossacrifício, amor incondicional pelos outros. Cuidar do outro, autossacrifício pelo outro, amor incondicional pelos outros, através de um amor altruísta, protegemos toda a humanidade e assim protegemos a nós mesmos. Que bonito, né? Uau! É uma lição hoje que a gente recebe aqui desse Shiur, de Yom Kippur, falando desses 3 tipos de amores, né? Como a gente vai ver. Quantas vezes a gente, mesmo nas melhores intenções, que são as intenções que a gente tem, né, de fazer as coisas, a gente nos pega julgando o outro, né? A gente pega falando mal do outro. Todos nós, eu não estou me retirando daqui, eu sou tão humano quanto vocês, né? Veja, Noah, ele faz uma arca para salvar a humanidade, mas se preocupou com a sua família, era um tipo de justiça para ele, seguia o nível divino. Esse é o primeiro passo, quando a gente está na religião, nós queremos proteger as nossas casas, nossa família, né? E o resto a gente não se preocupa muito, né? Não pensa muito, enfim. Depois vem Abraham, como a gente vai ver, e reza por Sodoma e Gomorra, começa uma discussão se tinham justos ou não tinham justos, enfim, e tem um quantitativo que a gente vai ver, mas desiste. Ele não decide ir além daquilo que ele já tinha colocado em seu coração de ir. Então, Sodoma e Gomorra é destruído. A gente também vai entender essa questão de Sidom, né? É uma questão muito plena e muito profunda. Já Moshe, que tinha passado por várias reencarnações, como Ravel, depois como Noah, né? Não, depois como Sete, depois ele passa outra reencarnação como Noah, e aí finalmente ele vem como Moshe. Então, naquele momento, ele foi testado em toda a sua estrutura espiritual das 3 vidas passadas, observando que a questão reencarnatória, ela não é só quando se morre, ela pode acontecer em vida. Você pode se tornar uma pessoa melhor, você pode abraçar as pessoas, você pode amar, você pode se preocupar com a dor do outro, e você pode pedir até quando não há mais esperança. Porque aquilo que não tem esperança para nós, tudo é possível para o nosso Borê. Foi o que aconteceu com Moshe. O pessoal passa por todos os processos espirituais, a própria divindade interage com o povo de Israel, mas um grupo, que era chamado de Erev Rav, eles fizeram um bezerro de ouro, ou seja, eles não queriam fazer outro Deus, eles queriam fazer outro líder, outro Moshe. E não tinha mais jeito, era realmente o final. O Eterno chama atenção para Moshe. Agora, o mesmo Noah que tinha reencarnado, por isso que quando se fala da arca de 120 anos lá, que se demorou para construir, na verdade, a gente está falando da idade de Moshe quando ele falece. Ou seja, ele estava construindo a próxima vida, a próxima reencarnação. 120 anos de Moshe era o mesmo tempo da construção da arca. E ele agora era testado mais uma vez pelo Eterno, religiosamente. Olha, o pessoal fez idolatria, você falou, eu falei, e o pessoal continuou na idolatria. Vai lá ver o povo que você tirou, né? Ele como rabino, Moré, vai lá olhar o pessoal ainda fazendo idolatria, tendo recepção, fizeram um objeto de ouro para recepção, né? Eu vou matar todo mundo e começar de novo, como eu fiz com Noah, eu vou fazer a mesma coisa com você. Eu vou construir uma nova humanidade, você vai ser o Adão. Assim como Noah foi Adão lá na época dele. O que você acha? Testando
Veja, é uma pergunta profunda. E aí ele pensa, ele olha, ele vai mais para a doação, ele fala: Eterno, se o Senhor destruir esse povo agora, novamente, o que irão falar do Senhor? Irão falar para o Senhor que o Senhor é um Deus perverso, um Deus mau. Imagine isso, o Senhor tirou esse pessoal lá do Egito para destruir esse pessoal no deserto. O que as pessoas vão falar? Parece-nos que Moshe, não é? Ele está trazendo ali para a divindade: olha, vou te dar um conselho, que vão pensar do Senhor se o Senhor fizer isso. Mas, na verdade, era o próprio Eterno testando Moshe em relação ao que ele fez como Noa. Não é? Então, o Eterno estava vendo o que ele passou. E ele falou assim, ele falou uma coisa muito séria. Imagine a Torá sem Moshe, não é? Ia ser não ia ter Torá. Não sei como seria. E ele fala: Hashem, então risca o meu nome do teu livro. Apaga, me extingue da existência. Mas não vai ser comigo. Eu não quero assim. Eu não desejo isso. Salve essas pessoas. Tenha misericórdia dessas pessoas. Eles não sabem o que está fazendo, não sabem. Estão na idolatria, fizeram idolatria. Eles não sabem, Pai. E aí ele conserta ali, finalmente, todos aqueles erros que ele tinha cometido com Abel. Ele tinha cometido erros com Abel, quando o próprio Caim oferece um holocausto, ele oferece um holocausto, e o Eterno aceita o holocausto do Ravel e não aceita do Caim. Ele levanta o rosto para a divindade, né? Ou seja, recebe para si mesmo, ao invés de amparar e ajudar o irmão. Isso trouxe para ele problemas, pois ele foi assassinado por esse mesmo desejo que surgiu dentro do irmão. Depois, como Noa, ele passa pela questão de ver toda a humanidade sendo destruída, né? E tudo isso acontece dentro de nós. Tudo isso é um processo interno, é um processo do nosso desejo de ser. Quando nós quebramos qualquer um desses parâmetros, ao invés de rezar pelo vizinho que está errado, que está ali numa situação difícil, rezar para que o assassino saia do seu assassinato, rezar para que os idólatras saiam da sua idolatria, pedir misericórdia por cada pessoa, porque não se trata só da vida, se trata da alma. E, ainda egoicamente, a alma do outro é a nossa alma. Mas como não conhecemos a Cabala, não conhecemos a profundidade, vamos para a religião e começamos a ser muito mais do tribunal de acusação do que de defesa. Acusamos todo mundo. É muito difícil você entender que o outro tem a sua vida e você tem o seu CRI. E o seu CRI funciona exatamente de acordo com a sua árvore sefirótica. Qual personagem é mais latente dentro de você? Ou são os personagens antagônicos da Torá, Golias, Shaul, os inimigos do povo da Torá, que na verdade eram tudo partes internas. Esses personagens, eles não param de guerrear internamente. E às vezes pode ser que nós leiamos a Torá, estejamos com a Torá na mão e continuemos a fazer Lashon Hará. Todos nós. E continuamos a falar mal um dos outros. Quando não temos nada próximo para falar mal, não falamos mal do nosso filho, não falamos mal do nosso vizinho, não falamos mal dos nossos alunos, não falamos mal dos nossos mestres, ou não apontamos o outro, quando na verdade devíamos entender que existe um tribunal
de defesa e um tribunal de acusação. Na vida do outro, a gente não deve acusar nada. Aconteceu porque tinha que acontecer, assim como a vida de Moshe se repetiu. Era Noa, que antes era ali Ravel, que antes era Sete. Essa evolução espiritual, ela deve acontecer conosco também, conosco, né? Ela deve acontecer dentro de nós. Ainda que ela comece como uma luz muito fraca, devemos treinar e não fazer Lashon Hará. E para não fazer Lashon Hará, nós temos que nos afastar de um monte de coisa. Das notícias, da TV, e incita as pessoas politicamente, em todos os aspectos, e nos tira da primazia de entender que tudo é um teste, tudo é feito pelo Boré. Isso está em Daniel, é ele que levanta e diminui reis, é ele que tira, é ele que bota, é ele que mata, é ele que dá vida, e tudo é um teste. Mas não é um teste de brincadeira, porque esses testes, eles são revolucionários internamente, seja no sentido positivo ou negativo. Você pode evoluir ou desevoluir. Você pode se tornar mais doação, sair do estágio de Noa, chegar ao estágio de Abraham, aí você desiste daquela alma. Muitas vezes nós fazemos isso, quando temos um problema, não entendemos que o outro está no ego, e que a gente é que tem que ter a sabedoria para tirar aquela pessoa, mostrar aquela pessoa que ela está no ego, e só se faz isso através do estudo da Torá e da Kabbalah. Desistiu. O aluno não serve mais, o moreno não serve mais, o vizinho não serve mais, não tem mais esperança para ele. Às vezes, até botamos os sábios, é lógico que os sábios são necessários. Não, se tiver 50 sábios, o senhor não salvaria? Ou 10 sábios? E nós esquecemos que todas as nações são como gota miúda diante do amor dele, da presença dele. Ele é santo, ele é puro. Diz a Torá, isso serve até para as nossas festas, que ele é o eterno no mundo. Não há uma sombra de variação. Mas os testes para a nossa evolução haverão, as nossas evoluções espirituais. E quanto mais nós estivermos interessados na vida do outro, em querê-los, e rezarmos por ele, rezarmos pela humanidade, parar de prestar atenção naquela falha. Já viu quando tem uma lâmpada que brilha e apaga? Sim, é quando amamos, desejamos o bem, independente de qualquer coisa, e apagamos no julgamento. Automaticamente ficamos entre o tribunal, direito, que defende a pessoa, busca todos os processos, tudo que pode fazer para que o outro seja perdoado, e vez por outra nós apagamos, acusamos o nosso próximo. Lutamos contra a própria alma humana, que é também a nossa alma. Causamos falhas. Cada ser humano é uma Torá. Todos nós temos ligações nos mundos espirituais. Se reconectamos ou não, é outra coisa. Esse amor altruísta, dividido em três, é existente e é verdadeiro. Nesses 10 dias que nós estamos tirando o raio-x do nosso coração, devemos desesperadamente fazer essa análise, tirar esse raio-x. Qual é o amor que eu tenho? O amor onde eu construo um mundo perfeito para mim, dentro do meu lar, esqueço das pessoas, estou tranquilo em relação ao mundo espiritual?
Ou talvez o segundo nível de amor, que era de Abraão, onde eu até luto, dependendo da quantidade de níveis que existe dentro daquele lugar, quanto está de 15 ou não está de 15, ou eu chego ao último nível. Não, pai, eu não quero só para mim, eu quero para doar, eu me importo. E esse é o maior nível que pode se chegar, a ponto de haver um alto sacrifício pelo outro, se importar pelo outro. E veja que quando Moshe ele faz isso, ele não estava lidando com pessoas fáceis. Eram muitas rebeliões, eram muitas pessoas, e tudo isso é o que está dentro de nós. Rebeliões, vários personagens, acusamos, isso sentir confortáveis. Isso faz com que a gente veja no outro um mal que não deveríamos ver. Porque, na verdade, não existe mal algum. Não no sentido espiritual, porque tudo vem da mão do Borê. E tudo é, quando a gente lê a Torá, a gente vê que ele foi montando as histórias de acordo com o que era necessário. Por exemplo, na história do próprio Moshe, vem personagens antagônicos, como Cora, era necessário para Cora existir na história de Moshe. Assim como outras rebeliões que houveram, o povo reclama que não tinha carne, né? E Deus manda logo, olha, então vocês vão se esfatelar de carne, manda muitas codornizes, eles comem e enchem a sua vontade de recepção, e no final vem as serpentes abrasadoras, que vêm dentro desses desejos. A alma em si, a Torá em si, é algo extremamente delicado. Por isso que diz que é uma casca de alho para você atravessar do desejo da doação, desejo de recepção. Quando nossas almas ainda não estão preparadas e ainda recebemos do outro, ou seja, do erro do outro, para analisarmos o quão santo nós somos, isso também é recepção. Você precisa acusar o outro, o seu nível intelectual, olha lá, aquela pessoa horrível, quando na verdade, veja, não há amor nisso. O amor tem que você ver o outro e falar, tem misericórdia. Ele não sabe o que está fazendo. Realmente não sabe. Por mais maldade que haja nos seus atos, ele não sabe. O próprio ego o engana, como enganou Caim, que depois retornou para consertar os seus erros. Ao invés de nós nos tornarmos, entendermos que tudo faz parte de uma evolução da alma, em contrapartida a essa questão desses 3 níveis de amor que devemos ter, somos antagônicos a isso. E quando somos antagônicos, lógico que essa realidade está dentro de nós. A corrupção, a falta de amor. Estamos do lado daquele que é acusador de todas as almas e o fortalecemos quando apontamos o dedo para alguém, ao invés de entender que tudo é um processo. E para mim, não cabe mexer na estrutura da alma do outro em relação a julgamento. Mas se for me chamado a atenção para que eu possa ajudar essas almas, eu devo ajudá-los. Isso é uma grande lição para todos nós hoje. Qual o personagem que tem dentro de você? São personagens positivos ou negativos? Todos esses personagens, eles estão, da Torá, são níveis da alma. Quer dizer que cada alma, cada ser humano é uma mini Torá, que é um microcosmo. Existe algo na visão dos nossos sábios, eles falam assim, o mal que você vê no outro é o mal que está em você. Muitos alunos, às vezes, mas se a pessoa rouba,
Eu não posso falar que ela é ladrona e etc. Ah, que coisa é essa? Isso aí. Não. Esse mal entrou dentro de você, não é que o roubo não exista, mas falta amor em você. Porque nós temos pesos e medidas muito sérias. Quando é o filho do outro, que pode ter, por uma questão reencarnatória, matou alguém, ou está lá nas drogas, etc., e a gente quer que morra. Até mesmo por coisas que a Torá não ordena que morra, por exemplo, roubo. E às vezes abrimos nossas bocas para falar isso, tem que morrer, tem que matar, pena de morte. Aí o outro é drogado, filho do outro é drogado, que não vale nada, mas quando é nosso filho, a gente não quer isso. A gente fala, não, tem que ter uma esperança. Não, meu filho não é assim. O meu irmão, o meu pai, o meu tio, não é assim. Temos dois pesos e duas medidas. O outro, que não é biologicamente, não é? Nosso parente, ele tem uma alma também. E no mundo da alma, todos são parentes, porque é uma alma só. E perdemos sabe, essa ponte e entender que todos somos um só. E que quando eu acuso o outro, e aí eu digo não que não se deva ter leis, eu estou falando de internalidade. Leis existem, elas têm que serem cumpridas. Mas eu, ao condenar alguém ou levar alguém à justiça, eu tenho que entender que aquilo é feito para a correção daquela alma. E não pelo desejo de vingança. E eu desejo ardentemente, do fundo do meu coração, que aquela pessoa ela possa evoluir como ser humano. Que ela possa ser salva, que ela possa entender que ela está no Ticum. E se aquela pessoa está comigo, eu também faço parte do Ticum, como foi o caso de Mocha, que estava lá no meio de um monte de idólatras. Imagine que decepção. Eu, o Moré César, Xalia Jamilton, ensinamos a vocês o monoteísmo. E, de repente, nós deixamos vocês, um grupo, e vamos fazer uma viagem. Falamos que iremos voltar em 40 dias. Vocês contam a data errada, um dia se atrasa, dos 39, e aí vocês não vão voltar. E pegam, então, e vão atrás de outros líderes e montam um bezerro de ouro. Quando volta eu, o Moré César e o Xalia Jamilton, está todo mundo adorando o bezerro de ouro, dançando em volta do bezerro de ouro, trazendo oferendas, falando dos poderes do bezerro de ouro, que era de ouro, que mostrava agora. Como você acha que nós, como nós entendemos? Então, você estava distraído, nesse caso ele não tinha voltado ainda, e ele falava, olha, o pessoal que você trouxe do Egito, quer dizer, você como Moré, trouxe um pessoal misturado, e agora o pessoal está fazendo bezerro de ouro. E agora? Eles quebraram a primeira lei de todas as leis. Não parar outros deuses diante de mim. Moshe, ele então fala para a terra, e agora? E esse algo, eu ensinei eles, eu devo ter ensinado alguma coisa errada, não sei, mas não destrua o pessoal, tem misericórdia. E aí ele passa no teste. Se ele não tivesse passado no teste, ele voltaria até cumprir todas as etapas do concerto da alma, que é amar o eterno de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Não é nada fácil. É uma construção diária, é desejar, é sentir. Enquanto nós perdemos tempo indo para a instituição, pedindo carro, casa, saúde, e etc., esquecemos desse tipo de coisa. O maior estado que nós devemos ter
esse é o amor. O amor ao próximo. O amor ao próximo não é um amor estático, parado. É um amor, como a gente viu, tem que ter movimento. Tem que ter uma força interna, uma busca. E muitas vezes, ao invés de rezarmos por mais doação, que nos tornemos pessoas melhores, controlando o nosso ambiente, controlando aquilo que entra dentro de nós, a gente vê que na Torá existem cidades de refúgio. São 6. As pessoas ficam procurando geograficamente qual eram essas cidades de refúgios. Essas cidades de refúgio são 6, são suas 2 orelhas, seus 2 olhos, 2 narinas e boca. Né? Na verdade, esses pontos, né, que a gente tem no corpo são cidades de refúgios. Agora eu me enrolei entre 6 e 7. Mas veja, cuide do seu ouvido, cuide do que você escuta. Se você vê uma reportagem que está lá falando mal de alguém, seja quem for, tire, porque isso vai poluir a sua mente. Vai fazer você odiar o Bolsonaro, o Lula, e eles são almas também com tratamento do eterno. Temos que amar os dois, temos que rezar pelos dois, e temos que deixar a justiça divina fazer aquilo que ela é que vai fazer. Isso é isso em qualquer caso. Eu estou trazendo um caso mais extremo do que as pessoas fazem. São almas, são seres humanos, igual aquelas almas que estavam em Sodoma e Gomorra. Se temos um anúncio com mulheres nuas, etc., troque. Não precisa nem estar nua, de biquíni, não deixa isso, o seu cérebro, normalizar isso. Troque. Algum tipo de sensação, as mulheres com homens sem camisa, etc., antagônica irá gerar dentro da sua alma. Palavras que são palavras que trazem para a nossa alma de sabores ou nos colocam antagonicamente contra a Kabbalah. Ou seja, o que é Kabbalah? Alma. O que é alma? Amar. Então, fechamos nossos ouvidos para isso. Inclusive para pessoas negativas, que a gente viu na aula da Onda de Schumann, que pessoas negativas, elas te descontrolam emocionalmente. Elas começam a falar coisas. Veja, a própria fofoca, quando a pessoa chega, olha, eu vou te contar uma coisa, vou falar para você algo, mas você não conta não, tá bom? É para o seu bem. E aí a pessoa fala aquilo para você, aquilo entra no seu cérebro, que alguém falou de você, ou que está te fazendo isso ou aquilo, e aí você entra num estágio horrível de raiva, de ódio. Por isso que nós devemos entender para não levar Lashon Hará, não levar coisas ruins para outros. Às vezes, vamos lá, se alguém está perto de mim, alguém vai falar mal de alguém, a gente tem que cortar logo, parar com isso imediatamente. Porque não estamos, eu não vi Noah, mesmo sendo o primeiro nível, indo falar mal de ninguém. Eu não vi Abraham indo acusar ninguém. Eu não vi Moshe acusando ninguém. Eles rezavam a única fonte da vida para que ele pudesse tomar uma atitude. E a atitude não era em relação ao outro, era em relação à internalidade dele. Veja que nível de amor esses patriarcas tinham. Um em servir o Eterno, salvou a sua família, animais. O outro em rezar por um local desevoluído e etc. E, finalmente, o último, que amou a ponto de dar a sua própria vida. Oferecer, isso não é nada fácil. Porque a gente sempre se coloca em primeiro lugar. Somos os mais perfeitos, os mais santos, os mais estudiosos, os mais, sabe? E quando, na verdade, não somos nada. Isso é só ego. Por isso que o meu amor, as minhas decisões, aquilo que eu julgo ou não julgo, não vale nada.
sou passageiro, apenas um sopro. E ao invés de voltar totalmente para a divindade, para o amor dele, e pedir que esse amor exista dentro de mim, amando todos, isso é muito bonito. E você compreende, não, Eterno, eu tenho que amar. Esse amor não existe dentro de nós a todo momento, então temos que buscar. Eu tenho que amar, eu tenho que abraçar, eu tenho que doar, eu tenho que fazer o melhor para essas pessoas, porque depois vai ser cobrado de nós. Todas as acusações que nós fazemos, sejam até para pessoas que nós não conhecemos, Lula, Bolsonaro, etc., e toda eu estou falando de uma forma, existem muitas outras coisas. O livro de Isaías fala, não vá atrás de mais notícias, a gente tem mania de ver o reporte que o marido matou a esposa matou o marido, o filho matou a mãe, e etc., e tudo isso vai entrando dentro de você. E tudo isso vai fazendo de você uma pessoa insensível, porque você já não tem sensibilidade para essas coisas. Você já normalizou a coisa. Por isso que o Eterno fala isso. Estamos numa era, né, onde tudo é automático. Se alguém mata alguém na China, nós sabemos. Nem precisa, né, porque é tanta morte. Temos que construir, consertar. E a culpa disso tudo, a Torá fala, inclusive na Paraxá das cidades refúgios, é que a culpa disso tudo é dos sábios. E aí fala assim, olha, se alguém, não é, levantou um machado, o ferro do machado saiu do machado e matou alguém acidentalmente, e aí os parentes daquela pessoa têm o direito de vingar, é o culpado de sangue, essa pessoa tem que correr para dentro dessa cidade, refúgio, e ela vai ficar lá até que o Cohen morra. Quando o Cohen morrer, ela pode sair da cidade, ela não é mais culpada, a pessoa não pode fazer mais mal a ela. É tudo uma grande metáfora. Mas veja, quando o Midrashim, nossos sábios, analisa, eles falam, sabe por quê que a pessoa foi para lá? Foi porque aquele Cohen Agadol, aquele sábio, ele não tinha força espiritual para ensinar as pessoas e não conseguiu consertar os masais. Aquela pessoa que matou a outra acidentalmente é porque perdeu a vida acidentalmente na mão da outra, que é o caso que conta de Caim, que Caim, Deus coloca uma marca sobre Caim, que é a Yud negra. Essa Yud negra é o nome que nós temos que completar do Eterno. Talvez a gente estude sobre isso. Que é essa Yud que gera toda esse distanciamento do amor. Ou seja, veja, quando uma pessoa está doente, ela vai para um hospital, existem médicos, enfermeiros, eles tratam da doença. Aqueles que são cabalistas, a doença é diferente, é na alma, nós temos que tratar a alma do outro. Por influências divinas, por bondade, por santidade, por abraçar, por amar. E se não existe esse amor dentro de mim, como eu faço agora numa doação? Então eu tenho que procurar esse fluxo divino, porque todos esses homens eram servos do Eterno, eram sábios de Torá, e eles buscaram, então, essa conexão. Com essa conexão, agora, nas nossas mãos, como eu disse, ela pode brilhar e apagar, brilhar e apagar. Então eu tenho que manter ela ao máximo brilhando, amar mais, abraçar mais, ser mais positivo com as pessoas. As minhas rezas, elas têm que ser de uma forma que a gente sempre fala, está lá no livro de Iov 42, do versículo 7 ao 10 ali, onde o Iov estava totalmente destruído, a alma estava destruída, o ego, Iov é o ego, não tinha mais reparação. Inclusive a história de Iov se dá em Yom Kippur. E diz lá que no último capítulo, veja, 42, que também é Ana Berroa, 42 letras, ao contrário, 24 livros do Taná, e no final, o Eterno é que ordena a ele, reze pelos seus amigos, entre em doação, se preocupe com as pessoas.
E aí, quando o Iov ele reza pelos amigos, que ele entrou em doação, ele foi curado. Veja, o seu ego foi curado. Ele, então, passou a ser o quê? Um doador. Ele passou a rezar pelas pessoas. Ele passou a se preocupar com as pessoas. E essa foi a vida de Moshe. Ele se preocupou, ele nem queria ser líder. Quando ele é chamado, ele fala: eu, Eterno, eu tenho a língua presa. Né? Tinha o irmão dele, que era o Aharon, que era mais velho do que ele, 3 anos mais velho. Se você pega a Torá e olha, a evolução que tem ali não é só de um personagem, é da sua alma. Você começa lá na queda do Gan Eden, caiu, perdeu tudo, perdeu os segredos de Torá, e agora você tem que voltar. Só existe uma via para você seguir, a doação e o amor. Existem níveis, como a gente viu. Devemos medir nesses 10 dias qual é o nível, o quanto eu estou preocupado com as pessoas que estão morrendo, com as pessoas que não estão encontrando Kabbalah, e o quanto eu estou preocupado em resolver, trazer resolução sobre os meus problemas pessoais. Eu não tenho dinheiro para isso, eu não quero aquilo, eu quero ir para a Disney. A Kabbalah mostra que isso tudo é uma grande bobagem, porque a alma tem que ser consertada. Homens que realmente se empenham na Kabbalah estudam não para si mesmo, mas para poderem mostrar a realidade, juntando esse amor que desce, se assim descer, porque o estudo da Torá ela pode te levar para 2 âmbitos. Ou ela pode te levar para o âmbito da doação, ou ela pode te levar para o âmbito da amargura. E é verdade isso, quer dizer, se a gente não tomar cuidado com a nossa espiritualidade, a gente pode acabar morrendo espiritualmente. E essa morte espiritual é exatamente a morte do nosso amor. A morte daquilo que é a verdade e o centro do que nós devemos fazer. Qual é o centro? Qual é o caminho daquilo que nós devemos fazer? É amar. Amar incondicionalmente. Esse é o verdadeiro trabalho das nossas almas. Por isso, gente, é que a gente tem que ter muito cuidado mesmo, com o que está passando dentro de nós. Qual é o nível de Torá que nós estamos vivendo? Uma Torá muito lógica, uma Torá muito egóica, inclusive quando, infelizmente, fazemos discussões sobre Torá a nível do corpo. Entramos com estudos de Torá a nível intelectual, queremos ganhar uma discussão, queremos saber nada, queremos ganhar porque queremos mostrar como nós somos inteligentes. Às vezes seria melhor perder se você amasse mais. Deixa a pessoa, tudo está na mão do Borê. O que cabe a mim é amar. E esse amor, ele não pode ser baseado em cima da estrutura do outro. As pessoas erram. Eu tenho os meus testes, erro, caio, deixo, às vezes, o meu emocionalismo vencer, não me controlo. Aí vem o teste, aí o teste é para mostrar qual o nível que eu estou de alma. Caí. Era necessário a queda. Mas aí o que eu faço? Eu tenho que amar aquela pessoa, eu tenho que ter um tempo para perdoar aquela pessoa. Veja como é difícil para nós perdoar uma pessoa que às vezes nos ofende ou nos bota numa situação vexatória. Nosso Yetzirará fica o tempo todo, mas foi por isso, mas foi por aquilo, mas foi por isso. Não, era para a gente aprender alguma coisa.
Aí a gente para um momento, começa a rezar o Eterno, bota ponto de interrogação, a gente acaba lembrando da questão reencarnatória, e a gente, caramba, eu tenho que perdoar essa pessoa. Não pode restar um pingo de mágoa dentro de mim. Eu tenho que, se for possível, para que ele me perdoe, eu até peço desculpa, mesmo ele estando errado. Por quê? Ele não irá gerar nenhum tipo de acusação contra mim nos céus. Ele não vai poder chegar lá perante a Shem, ó, fulano de tal fez isso, me magoou, me machucou. E quando acontece a situação, você deve, então, voltar-se e pedir perdão, independente de quem está certo. Nosso papel não é esse. Nosso papel não é acusar. Nosso papel não é causar problemas para as pessoas virem para Kabbalah. O nosso papel é amar. Por isso, às vezes, precisamos, como eu disse, de ambientes controlados. Precisamos estar com pessoas que realmente queiram amar. Essa é a grande diferença do receber. Essa é a grande diferença de quando você vem para receber e quando você vem entende que tem que doar. Doar sua vida. Doar sua alma para o bem do próximo. Porque amarás o eterno seu Deus acima de todas as coisas significa amar o seu próximo como a ti mesmo. Ah, a pessoa roubou. Se coloque no lugar dele. E se eu tivesse roubado? Eu iria querer o perdão. E se o roubo é uma doença na alma? Eu não estou defendendo o ladrão, nem nada disso. Uma doença na alma que precisa ser curada. Você pode gostar de futebol, você pode gostar do que você quiser, mas você está aqui para estudar a Kabbalah e a Torá. Se vai fazê-lo ou não, já é um problema pessoal da pessoa. Não é isso, gente? Nós devemos nos apegar ao desejo de adesão, ao dever culto ao Criador. Impossibilitado nós estamos. Sem força de alma para isso. Temos que nos isolar e nos avançar e colocar somente o estudo do Zohar Kadosh, para que nós possamos chegar nos níveis desses homens. Entender a Torá profundamente, entender que nós estamos todos misturados, precisamos de auxílio, não podemos ter somente a base intelectual, tem que ter um funcionamento espiritual, tem que ter o desejo do amor, que é muito distante porque somos ego puro, e o Eterno é doação pura. Por isso que muitos shiurins, quando a gente fala, as pessoas não entendem. Por que não entendem? Porque a luz que reforma não entrou ainda. Mas ela está vindo, você está estudando, mesmo se você é eunuco, ou seja, mesmo que você não tenha zerampim, que é a parte masculina, espera. Vai escutando os sábios falando, vamos entender com nossos sábios o que é amar de verdade. Amar de verdade não é só quando a gente ama as pessoas que são favoráveis a nós. Isso não significa que isso vai contra o que o Moré falou, de não estar em ambientes poluídos ou com pessoas poluídas. Isso não é amar. Amar também é se afastar. Amar também é mostrar o erro, não de forma ignorante. Isso está totalmente errado. E todos nós falhamos nesse quesito. Falhamos com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos, seja lá com quem for. Falhamos. Temos um ser social na rua, que é bondoso com todo mundo, ri para todo mundo, é gracioso com todo mundo, sem a verdade da essência que deve ter, só para defender que somos bons. E dentro de casa gritamos com nossas esposas, nossos filhos, nossos maridos, criticamos tudo, não respeitamos e tudo mais que a gente já sabe que acontece. Isso também não é Torá. Temos que pegar ali as pequenas coisas dentro do meu lar, preparar um ambiente de amor, não um ambiente religioso. Procurar ver que o altar verdadeiro é a minha alma, como está minha alma, como está meu corpo, e nesses 10 dias tirar um raio-x do coração. É difícil. Veja que aqui tem, né, algumas questões
Mishtiku Havel, né? O nome é Moshe, faz esse acrônimo, né? Eu sou o Tikkun de Abel, tá vendo? Então também, ó que bonito. Mishtiku Havel, eu sou o Tikkun de Havel. Esse é o nome, um acrônimo do nome de Moshe, não é também. Quando a gente estava falando lá de Caim, Abel, essa aula aqui já é até um pouco, não é? Já foi um pouco já bem vista, mas eu vou começar daqui, porque para a gente poder entender o resto do que eu estou falando aqui. O próprio Caim, né? Aqui, isso aqui é o Ares, é o que fala, Ares ao Corbanote. Lá no versículo de Bereshit 4:24, que Aviatim e Cã, não é? Caim, Vemele, Shevaim, Vesheba, né? E lá vai ter, não é? Um nome chamado Icam. Ele fala para o Eterno, olha, meu pecado é muito grande para que eu possa, não é? Suportar, Eterno. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Como que eu vou vir numa vida, vou ser Itró, que vai ter que devolver a alma da esposa que roubou de Caim? Como que eu vou também ser o próprio homem que nasceu lá em Mitzrayim? Né? Como que eu vou fazer tudo isso numa única vida, Shem? E como eu vou ser também Cora, que vai ter que fazer lá, eu vou ter que estar em 3 lugares diferentes. Então, eu vou ter que estar exatamente nesses 3 lugares, como que eu vou consertar cada nível que eu vou ter que seguir, Borê? Ele fala isso. Por isso que ele diz aí, no versículo 4:4, revela também o ofertor das primogenituras do teu rebanho, dos gados, não é? Bereshit 4:24. Deixa eu... 4:4. Ele diz aqui... Espera aí, cantinho, gente. 23, 25, 24. Se Caim, que matou de propósito, foi vingado somente após 7 gerações, então Amélio, que o matou, né, deverá também 77 gerações. Veja, a gente está falando de 70 gerações, 77 gerações, 7 gerações, e ele fala dessa reencarnação. Por quê? Quando você pega esse nome Cã, você tem o quê? Itró. Itró vai representar o quê? O nível da Neshama, que é Binah. Então, ele tinha que consertar, devolver as esposas, que era Tsípora, para Moshe, porque quando Moshe era Avel, ele roubou a esposa de Avel. E aí ele tinha, agora a alma se dividiu em 3, a de Caim, né? Depois aqui o Kuf vai falar a palavra Cora, veja, Kuf, Cora, Yud e Tró, por isso que a palavra é Icã, e finalmente ele vem aqui com o nome Mitzrayim. Esse nome Mitzrayim, ele é a Nef, veja, Cora é Urua, porque teve a questão do ciúme lá, que tinha que resolver e não resolveu, e o Mitzrayim é a Nef, que morre, né? Veja, todo esse processo a gente pode falar, esse personagem existiu, ele não existiu, como foi a coisa? Isso tudo é o que acontece dentro da nossa alma. Isso é o que acontece dentro de nós. Depois aqui a gente vai ter em Shemot 18:6, quando já chega ali... Vamos dar uma olhada aqui, gente, para ficar bem completinho. Shemot 18:6. Diz aqui. E ele mandou dizer a Moshe, eu sou seu sogro Itró, vou, né, ter com você, com sua mulher e seus filhos. Ele estava levando Tsípora, né, estava devolvendo. E aí ele fala aqui isso, aí ele fala, vai ome eu Moshe, ani hiteneha Itró, ba eleha, veaseterra, u shenei, baniha amar. Então, quando você vê aqui, ele está aqui, ó, provando que ele está falando, ó, nesse Hiroshei Tevotes, aqui dessas 3 palavras, né? Eu sou o seu sogro Itró,
Na verdade, ele está falando, olha, eu sou Arri, eu sou seu irmão, eu sou, não é, Caim, que reencarnou e agora eu estou consertando uma parte da minha alma. Tá vendo que bonito? Aqui ele é dividido, né? Acaba que o Cora erra na questão do ciúme, não corrige. Depois vem o Mitzrayim, que morre na mão de Moshe. Tá vendo? A mesma coisa que o Caim fez com Abel. Tem que se entender, né? Enfim, então veja só. Esses fragmentos provam para a gente que a gente será testado, né? Depois o Itró, que não conseguiu consertar, ele vai ser falado lá no Terrilim 90, não é? Que é um Terrilim de Moshe, esse Terrilim, eu acho que é o 90, deixa eu ver aqui, gente, eu não botei aqui, deve ser o 90 ali pelo perto ali, 80 e pouco, 90 e pouco. Ele diz aqui, ó, no versículo 13, Tzadik, não é? Katama Ifra, que azei, isso em relação àquele que não conseguiu consertar, que foi o Cora, não é? Que azei, be lavenon e Xaguê. Os justos plantados na casa de Adonai florescerão nos atos do nosso Elohim. Aí, para quem que Moshe fez esse terlim? Ele fez para Cora, ó, Uf, Reish, Het, que se reencarnaria como, não é? Ele reencarnaria como Samuel. Samuel foi o final do tempo dos juízes e ele vai gerar o primeiro rei ali de Israel, depois o segundo. A história é muito bonita, tem muita coisa codificada. Depois ele fala aqui, né, em 2 Samuel, 1 Samuel 2,6, Deus baixa ao Sheol, né, ao Guerrinom, e depois ele dá permissão para subir, tá vendo? Então foi o que aconteceu com Cora. Cora foi ao Sheol, e aí depois ele teve como subir para retificar. Mas por que realmente eu vim aqui? Eu vim aqui para mostrar exatamente a questão de doçura e amargura, amor e não amor, defesa e acusação, abraço e afastamento. E nós estamos cheios dessas coisas. Nós devemos entender que todo o processo é um só. Né? Quando a gente vê a história de Rava e Adão, era um acusando o outro. Então, Rava falou que foi homem falou que, veja, isso já é quebra de Torá, por isso que eles caíram. A gente tem que entender todos os processos, usar a justiça, mas entender que tudo é o nosso próprio processo. E o que está sendo gerado é o que é necessário, independente daquilo que a pessoa ela vai passar naquele momento. Ela tem que passar aquele momento. Aquilo é um despertamento para a alma dela, um conserto de alguma coisa que aconteceu no passado, e em relação talvez até a ela e aquela pessoa que ela está vivendo ali, que agora ela tem que consertar. Cada detalhe é importante. Cada um desses detalhes a gente deve tirar um raio-x do coração. Eu estou amando de verdade, eu estou fazendo isso pelo meu ego. Até às vezes a questão da Kabbalah, a pessoa pode fazer isso por ela mesma. Então, ela defende, como Noa fez lá na arca, porque a arca é o próprio homem, e ela defende, não é, o seu eu, e não importa com o sentimento do outro. Não se importa. A gente faz muito isso. Por isso que o Estado fala assim, não se defenda, deixa na mão de Hashem. Hashem sabe. Hashem, confia em Hashem. Confia nele. De verdade, não confia. Não seja aquela luzinha que fica apagando e quando a situação está fora do que você acha que é controle, que ele vai falhar, porque ele não falha. Veja, as próprias histórias da Torá nos falam isso. Ele não falha. Aí continua aqui, então. Quando o Moshe e Cora, eles eram da mesma família, não é? Então, eles eram descendentes de Levi, eles também eram aqui descendentes de Kehat. Os pais, então, que mudam, né? Os bisavós, os avós, mas o Moshe era filho de Arã, enquanto ele era filho de Tishá, ou seja, Cora, né? Aí temos o nome Moshe e temos Cora. Então, a descendência deles, olha, veio até a segunda geração, depois mudou. Os pais foram diferentes. E aí vem o nome deles. O que a gente tem que fazer aqui? Ó? Pegar
o Lamed, o Kuf, o Ain e o Men, que são o Roshei Tevot. A gente tem 240. E é lógico que 240 está falando do Taná com seus 24 livros. E aí ele tornou a palavra aqui altura, tá vendo? Han, altura. Por isso que o nome é Avraham, né? Tem esse rei, men aqui, alfabete, entra um rei aqui, ó. Então, ó, altura, ele foi muito grande, moça. O outro que vinha da mesma questão foi grande depois, como Samuel. Mas nesse caso aqui, olha, também vai dar 240, tá vendo? Eu tenho tanto 240 de um lado, ó, 240 aqui, tenho 240 aqui. O que significa isso? Significa, não é, que eu tenho que prestar mais atenção nessa Torá. Veja, e o que aconteceu aqui? A gente sabe, né, gente, que a letra Mem, quando vai para o final da palavra, ela muda de forma. Mas aqui, ó, produziu a letra Mem, trocou, começou a palavra e formou a palavra amargura. Então, se você não entrar em amor na Torá, na Kabbalah, isso vai se transformar em amargura. Agora, se você organizar esses 24 livros da Torá, ó, são os 24 livros, e dentro se tornar amor, então você vai ganhar altura espiritual, porque você vai subindo, tá vendo, de graus. Foi assim que aconteceu com esses três personagens. A alma vai subindo de grau, então você vai amando mais, vai parando de ter aquelas rupturas de reclamação. Ai, que meu filho está fazendo isso, aquilo você vai desejar, ou a nora, ou a sogra, e você vai rezando por essa pessoa. Você vai amando essa pessoa, você vai amando todas essas pessoas. E vamos combinar com uma coisa, né? O amor só faz bem, né, gente? O amor só faz bem, porque quando a gente ama, mesmo que as pessoas pensem assim, ah, vou amar, vou ser enganado, você ama com inocência, e você é enganado, tudo bem, mas você está bem por dentro. E quando você odeia, quando você entra em discussões, quando você usa o seu ego, mesmo quando você não percebe, você só cai para baixo. Então, mesmo que você esteja em 240 positivo ou 240 negativo, a gente tem que viver a história de Moshe. E Moshe amou tanto o Eterno, e por amar o Eterno, ele amou tanto as pessoas, e assim ele pôde corrigir a sua vida.